Por algum tempo, pareceu-me como se eu estivesse condenado a uma destruição repentina. Pareceu-me por um tempo como se eu tivesse sido resgatada do inferno. Trevas espessas se ajuntaram ao meu redor e pareceu-me, por algum tempo, que eu estava condenado. Trevas completas se assentaram sobre mim e parecia não haver saída das sombras. Vi uma coluna de luz exatamente acima de minha cabeça. Sonhei em ver uma imensa coluna, e a esta estava amarrado um cordeiro todo dilacerado e sangrando. Diante do cordeiro havia assentos elevados sobre os quais estava um grupo de pessoas. A luz do céu parecia brilhar. Quando recobrei os sentidos, encontrei-me deitado de costas, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu não tinha forças, mas recuperando-me em parte, fui para casa. Enquanto eu jazia, indefesa ali, cenas de beleza e glória passaram diante de mim. E parecia que eu havia alcançado a segurança e a paz do céu. Por fim, minha força retornou e eu me levantei. Enquanto eu me apoiava na lareira, minha mãe perguntou o que havia acontecido. Respondi: Não importa, está tudo bem, estou bem. Então, disse a minha mãe: Agora confiei todas as minhas tristezas e perplexidades à minha mãe. Ela ternamente simpatizou comigo e me encorajou. Aproveitei a ocasião para dar-lhe um relato da visão que tivera. Ele tratou minha comunicação com grande desprezo, dizendo que era tudo obra do diabo. Senti-me proibida de relatar minha visão em tal companhia. Eles denunciaram minhas visões como sendo do diabo. Em consequência dessas coisas, frequentemente sentia-me condenado por minhas fraquezas e imperfeições. Quando na noite de 21 de setembro, após retirar-me para o leito, lancei-me em oração e súplicas ao Deus Todo-Poderoso, pedindo perdão por todos os meus pecados. Palavras de condenação soavam em meus ouvidos dia e noite, e meu constante clamor a Deus era: que devo fazer para ser salvo? Às vezes, durante uma noite inteira, eu não ousava fechar os olhos, mas ficava ajoelhada no chão, orando em silêncio. Deus tinha uma obra para mim. Foi Deus, aquele que me deu uma obra. Espalhou-se a notícia de que eu havia proclamado não ser mais profeta. Disse-o no último sábado, ironicamente. Supus que todos entenderiam. Não era que eu renunciasse à ideia de ser profeta, mas não tinha disposição de proclamar-me assim. Não sou, como disse ontem sábado, uma profetisa. Não reclamo ser líder. Simplesmente afirmo ser apenas uma mensageira de Deus, e isto é tudo o que sempre reclamei ser. Aceitei um convite para ver o juiz Pop em sua sala e passei uma hora em conversa com sua senhoria, na qual expliquei que não professava ser mais profeta do que qualquer homem deveria ser ao professar ser pregador de justiça, e que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por que não tenho reivindicado ser profetisa? Porque nestes dias, muitos que ousadamente afirmam ser profetas são uma vergonha para a causa de Cristo. E porque minha obra inclui muito mais do que o termo profeta significa. Eis que eles publicarão isto, e Satanás endurecerá os corações do povo para incitá-los contra ti, de modo que não acreditarão em minhas palavras. Assim, Satanás pensa em dominar teu testemunho nesta geração, para que a obra não venha à luz nesta geração. Era o espírito de Satanás expresso em olhares e palavras para invalidar os testemunhos do Espírito de Deus. E enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto. Eu também tive o espírito de profecia. O Senhor se manifestou por meio do espírito de profecia. Nossas mentes, sendo agora iluminadas, começamos a ter as Escrituras abertas ao nosso entendimento, e o verdadeiro significado e intenção das passagens mais misteriosas nos foram revelados de uma forma que nunca poderíamos ter alcançado antes, nem sequer pensado. Quando os irmãos que se reuniam para estudo chegavam a um ponto em que não podiam avançar mais e recorriam à oração fervorosa, o Espírito de Deus repousava sobre mim. Eu era arrebatada em visão e instruída quanto à relação das Escrituras entre si. Respondi que não devia unir-me a nenhuma delas,
pois todas estavam erradas. E a pessoa que me falava disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles professores eram todos corruptos, que este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim, e ensinam como doutrinas os mandamentos de homens. Foi-me mostrada a necessidade de que aqueles que creem que estamos recebendo a última mensagem de misericórdia se separem daqueles que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens nem velhos deveriam assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam erros que são veneno mortal para a alma e ensinam como doutrinas os mandamentos de homens. O livro de Mórmon contém a verdade e a palavra de Deus. Em meus livros a verdade está afirmada, barricada por um "assim diz o Senhor". E então entregaste aquilo que Deus havia dado visão e poder para traduzir. Entregaste aquilo que é sagrado. Irmã Fanny, você tem lidado com coisas sagradas. Portanto, não duvides, pois isso é a obra de Deus. Isto é a obra de Deus ou não é? Deus não faz nada em parceria com Satanás. Eis que tu és Joseph, e tu és escolhido para fazer esta obra do Senhor. Um temor indizível encheu-me, que eu, tão jovem e fraca, devesse ser escolhida como o instrumento pelo qual Deus daria luz ao seu povo. E a voz de advertência será para todo o povo, pela boca de meus discípulos, a quem escolhi nestes últimos dias. E Deus vos tem falado nestas advertências. Livro de Mórmon contém a verdade e a palavra de Deus. Em meus livros a verdade está afirmada, barricada por um "assim diz o Senhor". E quando tu entregaste aquilo que Deus te havia dado visão e poder para traduzir, tu entregaste aquilo que é sagrado. Irmã Fanny, você tem lidado com coisas sagradas. Sua percepção das coisas sagradas não é clara. Revelação dada por meio do profeta Joseph Smith, em Kirtland, Ohio, agosto de 1833. Direções a John Murdoch acerca de sua obra e ministério. Assim diz o Senhor a meu servo John Murdoch: tu és chamado para proclamar meu evangelho eterno. E quem vos recebe, a mim me recebe. E quem vos rejeita será rejeitado de meu Pai. O seguinte testemunho, dado em minha última visão, 5 de janeiro de 1875, escrevi em minha tenda entre os cultos do acampamento de Vermont, agosto de 1875, disse Cristo a seus apóstolos: aquele que recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui está claramente mostrado que os que rejeitam as mensagens dos servos de Deus rejeitam não somente o Filho, mas também o Pai. Revelação dada a Joseph Smith, o profeta, em Harmony, Pensilvânia, agosto de 1830. Em preparação para um serviço religioso, no qual seria administrado o sacramento do pão e do vinho, Joseph saiu para obter vinho para a ocasião. Foi encontrado por um mensageiro celestial e recebeu esta revelação. Por 60 anos tenho estado em comunicação com mensageiros celestiais e tenho constantemente aprendido em referência às coisas divinas. E a nenhum outro concederei este poder de receber este mesmo testemunho nesta geração, no início da elevação e do surgimento de minha igreja. Vi que o testemunho da verdadeira testemunha não foi meio atendido. O solene testemunho sobre o qual está baseada a sorte da igreja foi pouco estimado. Um testemunho claro e vivo na igreja. Sois abençoados, pois o testemunho que destes está registrado no céu, para que os anjos o contemplem. Vale a pena, então, provar os privilégios ao nosso alcance e, até com algum sacrifício, reunir-se com aqueles que temem a Deus e falam em seu nome, pois ele é representado como ouvindo esses testemunhos enquanto anjos os escrevem em um livro. Eis que eles publicarão isto, e Satanás endurecerá os corações do povo para incitá-los contra ti, de modo que não acreditarão em minhas palavras. Assim, Satanás pensa em dominar teu testemunho nesta geração, para que a obra não venha à luz nesta geração. É obra de Satanás tentar as mentes. Ele insinuará suas sugestões astutas
e levantará dúvidas, questionamentos, incredulidade e desconfiança das palavras e atos de alguém que está sob responsabilidades e que busca cumprir a vontade de Deus em seus labores. É propósito especial de Satanás derramar sobre e ao redor dos servos escolhidos de Deus problemas, perplexidades e oposições, de modo que sejam impedidos em sua obra, se possível, desanimados. O último engano de Satanás será invalidar o testemunho do Espírito de Deus. Revelação dada a Joseph Smith, o profeta, em Nauvoo, Illinois, 19 de janeiro de 1841. E eu mostrarei a meu servo Joseph todas as coisas concernentes a esta casa, e o lugar sobre o qual será edificada. E vós a edificareis no lugar onde haveis contemplado edificá-la, pois este é o lugar que escolhi para vós edificardes. Enquanto assistia à Conferência Geral de 1905 em Washington, D.C., recebi uma carta de J.A. Burden, descrevendo uma propriedade a cerca de 4 milhas de Redlands. Ao ler a carta, impressionou-me que este era um dos lugares que eu tinha visto em visão, e imediatamente lhe telegrafei para assegurar a propriedade sem demora. Mais tarde, quando visitei a propriedade, reconhecia como um dos lugares que eu tinha visto quase 2 anos antes em visão. Revelação dada ao profeta Joseph Smith, em Hiram, Ohio, novembro de 1831. A ocasião foi uma conferência especial e a publicação das revelações já recebidas do Senhor por meio do profeta Joseph Smith foi considerada e aprovada. Caros irmãos e irmãs, o Senhor novamente se manifestou a mim. Em 12 de junho de 1868, enquanto falava aos irmãos na casa de culto em Battle Creek, Michigan, o Espírito de Deus veio sobre mim e, num instante, fui arrebatada em visão. A visão foi extensa. Eu havia começado a escrever o 5º volume de Dons Espirituais. Mas como tinha testemunhos de natureza prática que vocês deveriam ter imediatamente, deixei aquele trabalho para preparar este pequeno panfleto. Nesta última visão, fui mostrada aquilo que plenamente justificava meu proceder em publicar testemunhos pessoais.